E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista, aqui quem fala é Mariano. E cara, não dá mais assim, ó. Sinceramente, o professor Pardal tá ficando louco, né? Eu queria começar o vídeo aqui falando uma coisa importantíssima. Ainda bem que o Grêmio só tem Libertadores agora, dia 4 de abril, se não me engano. Ainda bem, pra quem tava se queixando disso aí, não. Precisamos. Porque assim, ó, eu sei que eu vou receber críticas aqui, como até agora há pouco, esses tempos eu andei recebendo aí de que é muita reclamação e papapá. Cara, assim eu vou dizer, vou ter que resumir bem tranquilinho, brother. Vou ter que resumir bem tranquilinho. Eu sou vesgo e não sou cego. Eu sou louco e não sou bobo, brother. Tá me entendendo? Entendeu? Em 2001 era assim. Da mesmo molde. Entendeu? No mesmo molde. Fábio Baiano com a camisa 9 e o centroavante dentro da Casa Mata. Entendeu? O primeiro 3-5-2 que deu certo, ou seja lá que bosta é de esquema tático, ao contrário do 4-4-2, foi aquele do Tite. Daqui a pouco ele começou a inventar. E nós começamos a dar pra trás e ele pulou do barco e nós fomos rebaixados. Tá? Então assim, eu não tô querendo ser trágico a esse ponto, entendam o que eu falo, mas pelo amor de Deus, cara, o Grêmio mais uma vez muito mal escalado pelo Renato Professor Pardal. A imprensa cínica, esses tempos dizia, e eu já falei aqui, que eles diziam que o Renato era brilhante, que o Renato sabia mudar o time no segundo tempo. Mentira! O Renato estava escalando mal para depois escalar do jeito certo. Isso é burrice! Isso é teimosia e egocentrismo! O Grêmio... Eu tô com a porra... Calma aí. Casca de feijão, caralho. O lance é o seguinte, cara. É que eu só consigo... Ah, velho. Puta que pariu, cara. Entendeu? Eu venho falando aqui, não é o Jael o salvador da pátria. Brocador no banco. Tá? Eu acho que estava no banco, eu ouvi dizer que não jogou por questões de que ele tá meio pisado e não tá em condição. Tá, tudo bem. Isso me leva a crer que o Grêmio ainda vai jogar com o camisa 9. Eu queria dizer que o Jael não é o salvador da pátria quando entra um time melhor. É que melhora porque tem o centroavante. Hoje o Grêmio desperdiçou a oportunidade de fazer 3 pontos como o Cerro Porteño fez, jogando com o Monagas. Eu vi gente aqui falando que o grupo do Grêmio é fraco. O grupo do Grêmio realmente, o Grêmio deu sorte, mas eles esqueceram de quem é o Cerro Porteño. Hoje pegamos um timeco, respeito o defensor, eu já vi equipes melhores, né? Me lembro do Grêmio jogando com o defensor, ganhando nos penal, se não me engano em casa, agora eu não lembro, entende? Mas esse time é muito ruim, um time, entendeu? Olha, cara, o que eu quero falar, assim, ó, primeiro, cara, um time que não soube usar dos contra-ataques, Jailson, aquele mundaréu de meio campo, Ramiro, Jailson, Cícero, com a 10. Não tô falando de função, tô falando de número da camisa. Cícero, aquele mundaréu de jogador no meio campo, Michael e não sei mais o que. Cara, assim, ó, por favor, Renato Portaluppi. O Grêmio precisa. Nada contra o Ramiro, mas vou dizer de novo, vou escalar o time do Grêmio. Tá? É a zaga, né? Madison e Cortez na lateral, a zaga ali e a defesa. No meio campo, volantes 2. Michael e Cícero, ou Michael, Michel, ou seja lá o que tu quer. Luan, Alisson na direita, ou o rapaz, esse Tony Anderson, que nem no banco estava. Jael e o Cebolinha do lado direito. O Grêmio estava cheio de meio-campistas. O Grêmio tocando bola demais. A única maneira que o Grêmio tem é daquele jeito. O Michael, lento, do jeito que é, o Michael que tem uma boa saída de bola, um toque forte na bola, lá atrás, dando esse mesmo toque forte, tentando armar a jogada, e armou, conseguiu armar com a presença do Jael no segundo tempo, com o centroavante chamando marcação, entendeu? Só que eu quero dizer que o lugar do Michael não é ali, e ele vai até ali porque o Grêmio não tem jogada pelos lados, não adianta jogar pelos lados, querem que o Cortez e o Madison cruzem, mas vai cruzar pra quem? O Cícero é bom jogador,
Um cara com inversão de bola tá queimando o Cícero, criticado hoje. Um cara com visão de bola, sabe jogar, marca, quer jogar, mas ali não, ele mesmo já disse que não quer. Aí não dá. O Ramiro não é porque eu quero que ele saia do time, eu quero, porque tem jogadores para jogar no setor dele com passe melhor. Mas aí o Renato escolhendo o time, mais uma vez jogando no esquema errado. Luan, grande jogador sozinho, um jogador de movimentação, de condução de bola, isso que eles falam, flutuar, essa besteirada aí, que eles falam simplesmente condução de bola, mas vai conduzir com quem? Se do lado direito tem Ramiro, Maicon, a confusão, do lado esquerdo, entende? Nem os laterais. Então fica aquele toque de bola e não tem pra onde tocar. Sobrecarrega. O Madison hoje foi extremamente queimado, de novo sendo criticado, vou dizer, o Madison. O lateral direito é um lateral direito, minha gente. Tentando se soltar, cruzando bola, mas pra quem de novo? Tentou jogar hoje o Madison, foi substituído. Não vou dizer que é errado, é que o esquema está errado. O Madison hoje fez bons cruzamentos. Eu entendo que no jogo passado, já no primeiro tempo, ele jogou discretamente. E eu ouvi várias vezes o Renato gritando: vai na bola, pede a bola, passa a ter movimento, e eu comecei a prestar atenção que era pro Madison. Então assim, ele realmente se esconde do jogo, tá acanhado, mas é um lateral e está sendo queimado. Queimado! E o Grêmio não tem laterais! O Grêmio precisa manter o patamar onde está. E está de novo acontecendo. Invenção. O Panelinha, e aí Chico, gremistaço, revoltadíssimo, até exageradamente, mas um grande gremista, um torcedor, entendeu? Não somos comentaristas, Chico, nós somos torcedores, entendeu? Só que assim, tá difícil. O Renato antes mexia no segundo tempo aos 15 minutos, hoje ele mexeu aos 25, entendeu? Botou Jael, o time melhor em campo, não porque o Jael, é porque o Jael faz, como é que eu posso dizer, faz a função. Aí já não tinha mais nem o Madison para testar, porque agora tinha alguém para cruzar para dentro da área. O Grêmio faz o gol por insistência, porque o time do cara Jailson, aquele mundo dá, inclusive assim, ó, não dá nem para averiguar, ou para dar chance até pro próprio Jailson, que é uma nuvem, melhorar. O Jailson perdeu 2, 3 bolas em contra-ataque no primeiro tempo, que se é um time bom, é caixa. O time do defensor, pelo menos esse que mostrou aí, é um time que não consegue nem não consegue sair nem em contra-ataque, em velocidade, um time perdido. E não é questão de esquema, é questão de técnica. Time muito ruim. Aquele Walter lá, o homem da água lá, que era um cara que incomodando ali uma hora, ele foi dar um chute, meu Deus, ele deu na lua. Entendeu? São Jorge cuspiu a bola, deu uma lançada com a lança na bola, lá da lua, lá na bola, cara. Então, pelo amor de Deus, o Grêmio está começando de novo as invenções, né? Assim, vamos lembrar que Arthur, né? Nem vou falar do chinelinho do Arthur, velho. Nem vou falar que é o companheiro que o Luan tinha para fazer um 2, para poder conduzir a bola e não sofrer no que eles chamam de flutuância, que é a condução de bola do Luan, para ele não sofrer, ele ter um companheiro para quem articular, para poder jogar com os laterais, para poder acionar Everton ou acionar quem dá do lado direito. Mas não tem. Do lado direito tá cheio de meio campo, cheio de meio campo, entendeu? Pelo amor de Deus, o que o Renato quer? É óbvio que o Grêmio vai ficar tocando bola e tentando chegar num toque de bola absurdo. Nós não somos o Barcelona, nós somos o Grêmio. Nós precisamos jogar no esquema certo. Então, volto a dizer, o Grêmio hoje se apresentou, tomou um gol de campanha. Um gol de campanha. Que nem no saudoso Riachuelo de Santiago. Um abraço para os santiaguenses e para o saudoso, forte time do interior de Santiago. E aí, Joninha? Entendeu? Nem o Riachuelo toma um gol daqueles ali. O Riachuelo tem a zaga clássica, Joninha e Bode. O Bode e Aguirre, treinador. Careca na frente, marcando, Careca marcando. Centroavante.
lá no Riachuelo de Santiago. E o Grêmio, com um bom elenco, entendeu? Hoje era jogo para testar essa pérola que se apresenta aí, que a gente tem que ver se é. Vai ser necessaríssimo para o Grêmio, Tony Anderson, jogar o que joga. O Renato não vai colocar ao mesmo jeito que não colocou o Arthur, que a direção teve que baixar para escalar o Arthur, que estava indo. Para onde é que estava indo emprestar? Acho que era para Ponte. Não, pro Ceará. Então, assim, de novo, cara, começa o ano apavorante, na minha opinião. Eu sei que eu vou ser criticado por esse vídeo, mas o Grêmio começou a jogar bola quando o Renato arrumou o time ainda torto. Já, por exemplo, entrou o Jael, cara, era pro Madison, está de campo, estão queimando esse Madison, né? E eu não vejo, assim, ó, eu vi ele tentar jogar. Falta o Renato dar os puxões de orelha certo que o Renato dá, mas não queimar o guri. Vai cruzar pra quem, caralho? Então, assim, ó, o Grêmio pega um grupo onde tem que se classificar. Já começou a ficar difícil porque o Cerro já fez o serviço dele, cara. O Grêmio não tá pronto. O que me dá esperança. Outra, vai jogar agora o Gauchão? Vai jogar no Jacone? Tem que jogar no Jacone com os titulares. Mas com esse time aí não ganha desse jeito. Sem centroavante, com esse Mundaréu, com o Ramiro, tendo agora substituições pro Ramiro, que é esforçado, agradeço ao Ramiro, mas eu venho nessa tecla que reforçaram na direita com toque de bola. O Alisson hoje entrou muito bem de novo. Ah, meu braço tá cansado já, caralho. Entendeu? Alisson entrou muito bem hoje, de novo. Até eu tava meio assustado com ele, porque ele parecia ir do nada a lugar nenhum. Mas não, hoje ele tentando, bons chutes. Cícero é bom jogador, não queime o Cícero. Entendeu? O Michael, ainda vejo ele, realmente o Michael ele não é um jogador de velocidade, mas é um grande jogador, só que assim tá sucumbindo o Grêmio por má escalação. Um péssimo resultado hoje, num time, assim ó, fora de casa, um empate, beleza, cara, mas contra esse time do Defensor, e o Grêmio tendo peças, era jogo até para testar no esquema certo. Então assim ó, começo a ficar com medo, espero, com a vinda do Brocador, de que o Grêmio realmente tenha a tendência de voltar a jogar com camisa 9, um homem de referência, é assim que precisa jogar. Esse esquema que o Grêmio jogou, em certas ocasiões funciona, mas não vai funcionar assim, entendeu? Hoje não era um jogo para se apequenar e achar que os caras... Mas credo, cara, nem foi essa a característica. Esse Mundaréu de meio campo no time. Se tivesse faltando jogador, mas não está. Então, assim, ó, abra o olho, Renato. Não se espelhe no Telê, que sucumbiu em 86 porque não colocava ponteiro e não levou tu pra Copa. Não faça que nem o Tite, que começou a esculhambar um bom time que ele fez em 2001. E não faça nós sair do patamar que nós estamos. O Grêmio é um time temido. Precisamos reverter essa situação. Então, que bom que é só dia 4 de abril. Até lá, arrumar esse time. Põe o centroavante, Renato. Puta que lhe pariu.